Olá, tudo bem? Meu nome é Franco Martins, sou médico executivo em saúde, pneumologista, especialista em medicina do sono e gravei essa aula num evento da SBMF que realizamos no primeiro trimestre de 2025. Essa aula fez parte de uma discussão, de uma mesa de discussões sobre carreira, e algumas pessoas solicitaram que, para rever esse material, e outras que não puderam estar presentes, que eu gravasse esse tipo de conteúdo. Então, em alguns minutos eu vou falar para vocês sobre como otimizar o seu LinkedIn para se destacar e também na linha do seu currículo. Muitos erros e alguns macetes para você seguir. Vamos lá. Quando uma pessoa vê o seu LinkedIn ou fala para você, pô, acabei de entrar no seu LinkedIn, vi o seu perfil, como você se sente? Você sente que bem, fala, puxa, minha foto tá antiga, ou então não, mas eu tenho que ajustar alguma coisa, não, aquela página não está refletindo o meu cenário atual, o que eu estou fazendo hoje, meus objetivos, o que eu estou buscando profissionalmente. Pô, tem um projeto muito legal que eu estou envolvido que eu esqueci de atualizar. Ou então, simplesmente, o meu lá começa com sou um profissional com experiência de 10 anos na indústria farmacêutica, tenho atuado com tal. Ou seja, é um perfil igual a qualquer outro. Então, a nossa reflexão é, essa vitrine que essa rede social expõe o seu valor profissional, ela mostra qual é o seu próximo passo. Então, pô, eu vinha na linha de ser um analista, agora eu sou um coordenador, ou era analista, virei um gerente, sou um coordenador. Não, tá claro que o meu próximo passo é ser um diretor, ou então eu quero não seguir uma outra linha, quero buscar outro tipo de desenvolvimento. Isso aparece para as pessoas o que você está buscando, ou seja, ele ajuda no seu objetivo profissional. E mais, ele deixa com clareza o que é a sua história. Fica claro para quem vê, não, ele seguiu essa linha e traz um racional, não fez isso, começou com um cargo mais leve, depois foi para outra empresa, teve uma outra oportunidade, aí avançou em tal passo, não, aqui ele quis buscar uma outra, preencher uma outra lacuna, ele voltou para aquela área e tal. Dá para entender essa história? Na hora que você contar para uma pessoa, ele reflete esse processo. Lembre-se que o ser humano adora histórias e o LinkedIn ele conta a sua história profissional. Portanto, está super atento a isso. Se você não está confortável, é necessário, existe oportunidade, claro, de melhoria. Portanto, para que você conte essa história de forma emotiva, de forma que tenha uma narrativa, um racional adequado, é importante quem é o seu público, quem é o seu interlocutor para essa história. Então, como você conta essa história para um headhunter, é diferente para o RH, para um gestor ou um outro tipo de processo, para até um robô, por exemplo. Vamos falar então se eu estou conversando com um headhunter. Você sabe bem o que faz esse profissional? Identifica se existe uma compatibilidade de candidato com a posição. Ele vai analisar a evolução profissional a partir de conhecimentos e conquistas. Ele, geralmente, é aquela pessoa que vai perguntar da sua história, do seu momento, o que você está buscando. Vai dizer que não, eu sou contratado de uma empresa para encontrar, estou com essa posição que tem essa característica, que a pessoa precisa ter essa competência. Me fala uma situação onde você teve essa competência, por exemplo. Então, essas são conversas que os headhunters vão ter com vocês, para quem você está escrevendo ou quem está te ligando também. Te ligou, falou que é um headhunter, diferente de te ligar e falar, eu sou do RH. O pessoal do RH é muito genérico. Então, ele está observando hoje, conversando com você, e daqui a meia hora ele tem que recrutar para uma vaga no setor de logística. E ele não vai saber tudo da logística, mas ele tem uma boa noção sobre a cultura da empresa. Ele vai pegar informações da vaga com aquele gestor, vai buscar competências comportamentais, vai buscar o seu histórico profissional, e a partir daí é muito comum que então ele leve essas informações e faça uma seleção e leve isso para o gestor, que aí vai entrar de uma forma mais profunda, vai escavar e realmente ver
se existe um match, uma compatibilidade sua com aquela posição. Então ele vai trazer coisas bem específicas, né? Porque ele vai pensar, não, eu estou com um projeto lá com o Instituto João da Silva, onde é importante que essa pessoa tenha essa capacidade de articulação com o gestor público, que ela tem aquela fala típica do gestor público, que é diferente de uma conversa, uma discussão com, às vezes, um gestor acelerado, uma pessoa que tem outro tipo de perfil. Ok? Então ele tem objetivos, projetos específicos e vai entrar muito no técnico. Tá, fala para mim, como que você vê hoje em dia o desenvolvimento das vacinas com plataforma de RNA mensageiro? Então aí entra numa parte, por exemplo, técnica. Ok? Esse já vai ali para o gestor. Depois os robôs, os Automatic Tracking Systems. São sistemas, como por exemplo, empresas utilizam, que vão buscar muito palavras-chave. Importante estar atento aqui. Esses robôs, eles obviamente não têm uma percepção igual as pessoas de poder coletar dados ou ter até insights nas entrelinhas. Então, são estruturas e plataformas onde você vai exigir de você palavras-chave que vão bater ali. Então, está escrito projetos de estratégia de lançamento de produto, ele vai entender o que isso quer dizer. Então, você deve usar essas palavras-chave, entender quais são importantes para a sua posição, se for na área médica, área de medical affairs, área de pesquisa, clinical research, por aí vai, evitando abreviações. Então, talvez ele não entenda o que é CRO, que é outras siglas, NIH, que é ATS, de Avaliação de Tecnologia de Saúde, né? O que é DPOC, difícil, muitas vezes não sabe. Busque arquivos em Word, doc.x ou então em PDF, que essa leitura é mais fácil. Não tenha imagens, tabelas, porque ele também não consegue ver. Eu lembro uma vez que eu enviei um currículo, muitos anos atrás, os primeiros currículos que eu fiz para uma posição na área de inovação de um hospital. E aí eu mandei, tinha foto minha, não use fotos, né? Não use tabelas, tinha um gráfico onde eu colocava atividades que eu ia desenvolvendo. Não utilize isso mais e coloque os cargos que você ocupou de forma clara. Gerente médico, Clinical Research Analyst, né? Ou coordenador em inglês ou em português. Então, objetivo profissional. Então, vamos dizer o meu. Sei lá, não tenho, por exemplo, aqui Medical Director ou Country Medical Director, diretor médico, né? Gestor médico, head da área, líder médico. Então, prestar atenção e assim, se utiliza muito as datas nas experiências. Então, de tal mês, de tal ano, ocupou tal posição. Importante aí, olha quantos já tem hoje em dia, né? Quem nunca ouviu falar da GUP, né? Tá aí um dos robôs que estão no mercado e as indústrias utilizam. Não somente os robôs, mas nas entrevistas, é importante a gente estar atento às competências. Então, atualmente, a gestão de pessoas, o processo de recrutamento vai muito nessa linha. Então, quais são suas competências? Pensamento analítico, pensamento criativo, né? Eu tenho um pouquinho dos dois, mas estou mais no pensamento criativo. Liderança ambidestra. Então, é uma pessoa que consegue equilibrar as novidades, novos desafios com o motor 1, com o core do negócio, com o tradicional, com aquilo que já vem funcionando. Influência social, né? De que forma ou você demonstra que é capaz de influenciar os demais no seu ambiente. Então tem aqui as competências. E aí é importante sempre você ter um histórico de da onde que vem isso. Então da onde que você tem, que você pode falar que aplicou um pensamento criativo. Então não, teve um projeto onde todas as pessoas trouxeram um tipo de linha de pensamento e eu fiz uma reflexão e surgiu dentro de um pensamento que eu tive trazer uma proposta nova para aquele processo que eu mesmo acabei desenvolvendo e por aí vai. No fim a gente criou um outro processo ali de que não existia antes.
num projeto sim, aí tivemos tal resultado e tal. Então, esse ponto. E aqui, ó, que eu coloquei ali, insira no texto. Então, você vai pegar essas competências e inserir dentro do texto do seu currículo. Alguns colegas vêm me trazendo, Franco, mas eu só trabalhei como biomédico dentro de um laboratório, só trabalhei como fisioterapeuta, só trabalhei como médico durante muitos anos, ou alguns anos que seja. O que eu digo para essas pessoas? Meu, com certeza você participou de algum projeto, algum documento, algum protocolo. Então, outro dia um colega falou, pô, nunca participei de nada. Eu falei, pô, você não participou de nenhum protocolo, um documento na sua trajetória? Não, é verdade. Uma vez eu participei da elaboração de um protocolo para antibiótico-terapia. Eu falei, cara, tá aí então o processo. Então, dentro do... O que você extraiu dali desse protocolo? Então, pô, você precisou influenciar pessoas, você teve uma liderança ali dentro, você precisou organizar seus pensamentos, trazer alguns pontos, você precisou fazer uma busca, pesquisa e depois defender as suas ideias, respeitar as ideias do outro e por aí vai. E no fim, o que aconteceu com esse protocolo? Foi implementado? Não foi? Quem mais participou? Qual foi a sua influência ali dentro? O seu impacto dessa atividade? Então, é a gente resgatar isso aí para poder contar de forma adequada a nossa história. Tenho certeza que você tem a sua e vai conseguir extrair o máximo dela para mostrar as suas competências, habilidades e atitudes no momento adequado. E a forma de mostrar, a metodologia de expressar e trazer essas suas competências, habilidades e atitudes, esse chá, é a metodologia chamada STAR ou SOAR, que é o acrônimo para situação, tarefa ou o que você fez, ação e resultados. Então, tinha um cenário de baixas coberturas vacinais, realizamos uma iniciativa de educação continuada, um projeto junto ao grupo de trabalho no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunizações. Como que a gente fez isso? Pois estabelecemos quais que eram as necessidades, sentamos com eles e passamos por um processo de discussão do qual seria a melhor forma disso acontecer, elaboramos o projeto com a característica XYZ. No final, esse grupo de trabalho implementou o que foi feito e saímos com várias ações a serem implementadas, que foram inclusive depois publicadas num documento oficial, e observamos após 3 meses já feedbacks positivos e até uma melhora na cobertura vacinal em alguns municípios onde os projetos foram implementados. Legal! Então, que situação você enfrentou, o que você fez, pensou em fazer, elaborou o que você tinha na sua mente e conseguiu executar. Então, colocou em ação, né? Mostrou que tem a atitude daquilo ali, que tem a habilidade para executar e a atitude, e depois vem o resultado. Ok? Não precisa ser um resultado positivo, mas um resultado que mostre que aquela competência foi aplicada, porque ser positivo ou não tem vários fatores às vezes que interferem, né? Desde fatores internos, externos e por aí vai. Então esse é um processo claro para a gente poder se sair bem quando quer demonstrar essas habilidades. Isso você pode escrever em cada cargo seu do LinkedIn e do seu currículo, cada posição, cada competência que você coloca. Cuidado só para que não fique muito grande. E para expor de forma adequada, você vai ter que escolher entre usar um currículo cronológico ou funcional. O cronológico é o conhecido do LinkedIn. Então, quando você abre, aparece lá em ordem cronológica. 2025 a 2023 atuou em tal coisa, 23 a 20 atuou em tal área, 20 a tal. Só que e se você faz vários tipos de atividades? Por exemplo, hoje eu estou na SBMF, tenho minha consultoria, faço mentoria de pessoas que querem entrar na indústria, atuo também na coordenação da pneumologia. Além disso, também atuo em outro local de um trabalho voluntário que eu faço. Tenho meu consultório privado.
Então são muitas atividades, vai ficar estranho a ordem cronológica, porque ao mesmo você está fazendo as coisas part-time ou juntando elas ao mesmo tempo, porque você não precisa fazer tudo todos os dias. Então, às vezes o currículo cronológico pode não funcionar. E se você teve uma pausa na carreira, o momento que foi fazer outra coisa, às vezes fica um gap de tempo ali. Então isso pode parecer estranho para algumas pessoas. Hoje em dia se utiliza mais o cronológico, mas é importante você saber que o funcional é muito bom. Minha última indústria que eu trabalhei, entrei com o currículo funcional. Então ele vai trazer as habilidades que você tem, não exatamente a cronologia de como aquilo acontece. Vamos observar aqui tem os pontos de cada uma, vamos observar como elas são. Então, o currículo cronológico eu não vou trazer, porque não acrescentei em nada, é só você observar no LinkedIn ver como é. Mas o currículo funcional, elaborado por um grande amigo meu, que me auxiliou, veja como ele não aparece os anos, mas sim as habilidades e atividades que você fez. E depois vem a sua formação e outras linhas que você atua. Aqui, obviamente, o meu tem 2 páginas, né, quando eu usava esse aqui, mas é um currículo interessante, porque ele também, de certa forma, causa uma certa, até na minha visão, a curiosidade da pessoa ler, para interpretar o que está descrito ali. Então, aqui as suas características pessoais e depois a posição que você está buscando. E aí vem aquilo que você realizou ao longo do tempo. Eu gosto muito desse tipo de currículo, mas recentemente tenho utilizado mais o cronológico. E nós temos também o currículo Lattes, quem atua na área de acadêmica, né? Eu também fiquei bastante tempo vinculado de uma forma mais intensa à academia. E assim, você só vai enviar se for solicitado, senão você vai enviar o outro, ok? Aí você vai falar, não, Franco, mas teve uma que pediram com uma posição que pediram o currículo Lattes, ok. Aquela vai ser uma em 100. Então, tenha sempre o seu outro currículo pronto. Ok? O do Lattes, assim, você pode... E outro, imagina o trabalho de você ficar atualizando o Lattes, né? Que tudo é frequente, a gente tem um artigo, uma coisa que a gente acaba fazendo nessa linha acadêmica. Então, é muito mais difícil você ir lá atualizar ele do que atualizar um currículo em Word. Então, é prestar atenção. Minha sugestão, só enviar se for solicitado. E, meus amigos e amigas, por último, só para começar, esse rapaz aqui é ilustrativo, não sou eu, né? Não tenho mais essa idade já faz um tempão. E aqui a abordagem pelo LinkedIn. O pessoal fala, Franco, às vezes eu fico com vergonha de mandar uma mensagem, como que eu escrevo para uma pessoa que eu acabei de me conectar. Então, de tanto falar a mesma coisa, está aqui um slide para você observar, você pode tirar um print se você quiser. E está aqui bem descrito de uma forma que eu acho que é adequada. Já mandei para várias pessoas também com esse, sempre tive ou nenhum comentário, ou às vezes até uma observação de um feedback positivo desse ponto. Então não te compromete, tem aqui, você fala, agradece, fala do seu momento, fala da sua experiência e faz um call to action, uma chamada para conversar com a pessoa depois. E eu ficaria muito feliz de ler o seu feedback, ver a sua mensagem, o que você achou desse material, se faz sentido, ou se você quer trabalhar na indústria farmacêutica, vem na área de Medical Affairs, eu estou à sua disposição. Forte abraço, até mais.